para não atrapalhar. E temos uns recadinhos, né? Palestras todos os dias, menos as sextas-feiras. Segundas, terças e quintas às 20 horas, de quartas às 14 horas e sábados às 17 horas. Domingo, 10 horas da manhã, com evangelização infantil. O plantão de atendimento acontece meia hora antes da palestra. Os passes à distância serão aplicados mediante cartão de identificação do plantão, para pessoas enfermas, em depressão ou dependência química, que não possam vir ao centro. O trabalho social acontece todo segundo sábado de cada mês, com distribuição de 62 cestas básicas aqui na região. Tá? Então, quem quiser participar, né, trazendo alimentos ou então fazendo parte, né, desse trabalho, pode entrar em contato com o Daniel, né? Que é o Daniel que com o Daniel, né? É uma vez por mês. Eu troquei. Então tá. Então, a campanha do quilo continua, né? Quem puder colaborar, que nós vamos fazer a entrega dessas 62 cestas básicas, que acontece cada segundo sábado de cada mês. Aqui também. Então, aqui também a gente pede para quem tiver restos de lã para tricotar, para trazer, para que a gente possa fazer casaquinhos e meias para as nossas gestantes. Todos os sábados também nós temos distribuição de lanches aqui nas mediações do metrô, Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar, falar com o dirigente desse trabalho, que é o Daniel, né? Isso, agora sim. Nós temos também um grupo de apoio às sextas-feiras para os dependentes químicos e familiares, né? Então, é uma orientação que é dada às famílias. Falar com a Sandra, Cida ou Paulo, né, às terças-feiras. Também nós estamos lembrando a importância do Evangelho no lar, né, que é uma proteção para a nossa casa, e também uma fortaleza para nós, né, para a gente ficar mais firmes, né. Temos aqui também aliás, é um chá da tarde com bingo beneficente, que acontece no dia 30, quinta-feira, às 13 horas, procurar a Sandra, né, que ela está vendendo convite. Para gestantes também. Tá, para ajudar na cesta básica das gestantes. Então, agora nós vamos pedir para que quem precisar, quem se acha confortável em fechar os olhos, para que a gente possa fazer a prece inicial. Pedimos ao Pai que seja conosco nesse trabalho de hoje. Agradecidos que estamos por essa oportunidade de estarmos aqui, por um momento da vida, que o Pai da vida nos permita nesse momento abrir a nossa mente para que esse assunto que nós vamos passar hoje aqui, estudar essa noite, possa nos fortificar da certeza de termos um Pai que está conosco, da providência divina, acreditando em nós. Tenho certeza que as preocupações e as angústias vão se tornar mais fáceis e mais suaves. E assim, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos. E que nesse momento possa envolver esse nosso palestrante que falará sobre o assunto que é angústia. Assim seja. Boa noite a todos. E assim, mais uma vez, todos nós aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus,
vamos aproveitar esses breves instantes para que a gente possa, libertos das preocupações materiais, possamos nós juntos permitir que o plano espiritual nos envolva com carinho, com amor, e vamos aceitar humildemente esse apoio, essa ajuda, para que a gente possa compreender como Deus age em nossas vidas, através, primeiramente, da nossa procura, da nossa vontade, secundada, assim, pelo apoio que temos de muitos companheiros aqui na matéria e muitos companheiros que não vemos, que por sua vez se encontram preocupados em nos dar o melhor. Mas esperam eles que a gente faça ou que nós façamos a nossa parte. O tema da noite vai falar sobre a angústia. Não especificamente daquela angústia com as coisas materiais, com aquela opressão que sentimos em determinadas situações, mas uma angústia diferente, aquela que temos o anseio, né, de buscarmos uma aceleração da nossa evolução espiritual. Para isso, nós temos que parar e começar a compreender o que nos cerca, quais são os meios que temos à nossa volta, e como Deus age em nossas vidas de muitas formas que não temos ainda a noção de compreender com clareza. Buscar excessivamente a verdade faz parte da nossa curiosidade, faz parte da nossa natureza espiritual. Mas buscar a verdade, deixando para trás questões importantes, aí teremos que recapitular as lições deixadas para trás. E assim, o tema angústia, nós vamos encontrar no livro segundo o Livro dos Espíritos, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Ele usou como base o Livro dos Espíritos, né, codificado por Allan Kardec, lá no capítulo que fala penas e gozos futuros, né, pergunta 963, penas e gozos futuros, né, do Livro dos Espíritos, a intervenção de Deus nas penas e recompensas. E Carlos Barcelos, ou o irmão José, nos chama a atenção para o seguinte, através da pergunta 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós, muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? A resposta, né, dos Espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que eles sejam. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Livro dos Espíritos, questão 963. Então percebemos que Deus realmente dá atenção a todos nós, independente da estatura que temos. Não importa se somos os primeiros seres da criação ou se somos os seres inferiores da criação. Deus atende, está junto com todos nós. De que forma, né? Deus atende a cada um de nós. A palavra angústia nos chama atenção para algum tipo de sofrimento, algum tipo de opressão, alguma situação desconfortável que nos abate, que chega até nós. Esse algo desconfortável parece que muda o nosso ritmo cardíaco, dá aquele aperto no peito, né? Aquela dor pungente, algo que nos faz parar. E muitas pessoas confundem isso até com intuição, né? Puxa vida, senti um pressentimento de alguma coisa desagradável, mas são coisas distintas. Ora, enquanto nós homens estamos no caminho evolutivo, é preciso que a gente preste atenção nas coisas. Querer acelerar, né, as coisas que estão à nossa volta, muitas vezes é nos enganar, é nos propor a um estado de alma angustiante que não vai nos ajudar, vai, pelo contrário, dificultar o nosso caminho, dificultar a nossa busca, aquela meta, aquele objetivo que nós nos propomos. Espírito algum evoluirá pulando as etapas importantes, né, da sua evolução. Ou seja, nós temos que prestar atenção para não queimarmos ou pularmos essas etapas, porque não basta fazermos as grandes coisas. É preciso prestarmos atenção naquelas pequenas coisas que Deus nos chama a atenção, para que as executemos de uma forma
né? Empenhada por nossa parte, dando a devida atenção e tempo para que possamos fazer determinada tarefa com amor, com esmero, com dedicação. Então, no nosso dia a dia, temos infinitas situações, infinitas tarefas ou diversas tarefas que vamos desempenhar. Tarefas mais importantes, tarefas mais ou menos importantes, tarefas mais simples. Essas mais simples é que temos que dar a devida atenção da nossa parte, procurando perceber a cada etapa da sua execução que aprendizado que vamos tirar, que temos que tirar, para que elas, ao incorporar em nosso ser, ela nos dê realmente a maturidade, nos dê a capacidade de servindo de base para tarefas maiores, né, possamos nós desenvolvê-las ou exercitá-las a contento, ou producentemente, né? Percebem que não adianta nós queremos grandes coisas, é preciso fazer as coisas no momento que elas estão às nossas mãos. Não adianta vivermos demasiadamente preocupados com o amanhã, porque temos que dar a devida atenção ao nosso planejamento no dia de hoje. O dia de hoje, bem elaborado ou satisfatoriamente, né, cumprindo, vai nos facilitar muito as nossas vidas. Então, os nossos deveres satisfatoriamente cumpridos no dia de hoje, que estamos vivendo, vai possibilitar o amanhã um dia melhor, um dia mais saudável, mais feliz, né? Por que não? Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto aqui importante. Então, Deus cuida das suas criaturas, né, particularmente através de outras criaturas que estão à nossa volta. Mas quando Deus nos criou, Ele marcou-nos com a sua lei. Esta lei está gravada em nossas consciências. E elas serão libertas, serão recapituladas na mesma proporção que vamos evoluindo moral e intelectualmente. Para entendermos isso, eu vou chamar aqui a atenção de vocês no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre os 3 reinos, né? Capítulo 11, os 3 reinos, os reinos minerais e as plantas, em especial quando fala da evolução anímica. Eu vou direto à questão para nós entendermos, né? Então nós sabemos que nós temos uma origem, nós humanos temos uma origem comum. Essa origem é o princípio inteligente. Então, se questionarmos a espiritualidade e perguntarmos, meu amigo, quando Deus nos criou, Ele vai dizer, não sei. Né? E aí nós vamos falar, puxa vida, mas os espíritos não sabem tudo? Deveriam saber tudo? Se eles são as almas dos homens que viveram na Terra, e nós sabemos que os homens aqui na Terra sabem mais ou menos, né? São bons ou maus, ou mais ou menos bons, mais ou menos maus? Né? São inteligentes ou mais ou menos inteligentes? Enfim, a evolução em que eles se encontram é mais ou menos segundo aquela em que está no estágio evolutivo. Óbvio, né? Mas essa origem comum que eu quero chamar a atenção de vocês. Diz assim: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma que são dotados? De onde tiram os animais o princípio inteligente da espécie de alma de que são dotados? Aí a resposta dos espíritos através, né, aqui no Livro dos Espíritos, do elemento inteligente universal. Aqui nós estamos falando de Deus, né? Somos suas criaturas, então todos os seres que se encontram no universo, visível e invisível, foram criados por Deus. Ok? Aí fica claro, do elemento inteligente universal.
A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único, pergunta-se, né? Sem nenhuma dúvida, dizem os espíritos. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Então a inteligência do homem e a inteligência dos animais tem um princípio único, comum. Percebam? Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Pergunta-se, né? Aos espíritos. Numa série de existências que precedem ao que chamamos de humanidade. Ou seja, o princípio inteligente que é comum aos homens e aos animais, né? Eles cumprem, né, esse processo numa série, né, de fases que antecedem a humanidade. Aí a pergunta: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Aí os espíritos sabiamente dão uma resposta, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estamos longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É dessa maneira, de certa maneira, é um trabalho preparatório como a da germinação. Em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Percebam? Aí nós concluímos que nós homens, temos uma natureza dupla. Pela nossa alma, nós somos espíritos, nós pertencemos, né, ao plano espiritual, aos seres inteligentes da criação. E pelo nosso corpo, pelo corpo físico, que tem um princípio vital, né, que tem a alma já encarnada, o nosso corpo físico se assemelha ao dos animais. Por isso que o plano espiritual chama a nossa atenção constantemente para nós respeitarmos os animais, dar-lhes o devido cuidado, protegê-los segundo a sua espécie, não interferir em seu meio, apenas regular algumas manifestações que saem do controle. Aí vocês estão perguntando, mas o que isso tem a ver com a angústia? Né? Com a necessidade de evolução espiritual? Será que tem alguma coisa em comum com essa necessidade de evoluir? Com essa nossa necessidade ou a nossa angústia de acelerar esse processo? Se Deus, na sua sabedoria, desde o princípio, né, nos dá a condição de evoluirmos paulatinamente, aproveitando as etapas, as fases, os momentos que nós nos colocamos na nossa vida e que estamos vivendo, né? Percebam? Essas colocações são importantes para nós ponderarmos a nossa origem, para entendermos que nós temos que dar atenção a tudo que fazemos na vida. A todos os instantes que nós temos oportunidades de progredirmos, nós temos que dar a devida atenção. E não ficarmos excessivamente preocupados com o amanhã. Vamos viver o hoje. Amanhã vamos viver amanhã, se Deus nos permitir. E assim gradativamente. Ora, hoje que estamos vivendo, com certeza ontem nós planejamos o dia de hoje, de alguma forma, mentalmente, no papel, não importa, nós planejamos o dia de hoje. Hoje nós já demos o devido cuidado até a este momento. Estamos vivendo o dia de hoje, dando a nossa melhor cota, a nossa melhor participação para ser feliz. Percebam? Então, estamos continuamente vivendo, extraindo o melhor da nossa vida para que o amanhã seja mais feliz, mais produtivo. Aí não adianta nós sairmos e pensarmos em determinadas filosofias, religiões, seitas, iniciações,
situações que acelerarão o nosso processo evolutivo, o nosso processo para descobrir o que somos, o que fomos e o que seremos, né? Eis a importância de darmos a devida atenção a todos os instantes que vivemos. O conhecimento é fundamental, é importante sim, mas o amor é tão importante ou mais importante que o conhecimento que temos. Aí vocês vão me perguntar, né? Mas puxa vida, o conhecimento é fundamental? É fundamental. Sem o conhecimento, o mundo não estaria no plano nível tecnológico em que se encontra, ou seja, na medicina, na comunicação, nos sistemas diversos de estruturas, né, necessárias na saúde, na educação, em todos os campos, na economia, né, na sociologia, na ciência como um todo. Se o homem não fosse curioso, não procurasse conhecer as leis de Deus, as leis naturais, e desenvolvesse essas leis através de formulações específicas, né? Através de métodos específicos, talvez estivéssemos na época ainda das cavernas, né? Perceba a diferença entre a alma do homem passou por e ela busca sair, conhecer, aí nós tudo que facilita a nossa vida. As animais, elas ainda estão no nível próprio para eles, adequado às suas necessidades de sobrevivência, né? De conservação. A diferença entre as duas almas, do homem e do animal, está aí. A alma moral do homem busca sempre Deus. A alma do animal que busca sim a sua sobrevivência e prover as suas necessidades mais imediatas. Veja a diferença, né? Parece complexo, mas não é. Mas temos que refletir sobre isso. É preciso refletir sobre essas questões quando problemas nos afligirem. Quando vir a doença, quando vir a privação, quando vir situações conosco mesmo, que nós falamos, será que Deus esqueceu de mim, ou de nós, ou nós não estamos preparados para... Ou nós nos cristalizamos, nos envolvemos tal com os nossos problemas, com as nossas angústias, que não podemos conosco. Cada criatura tem o seu problema em particular, certo? Aí cada criatura que vive aquele problema devido ao grau, né, talvez a complexidade desse problema, ela não vê saída. Não procura a saída, ou até se acomoda, ou quer acelerar esse processo de uma forma abrupta. Ela não entende que tudo tem seu tempo. E muitas vezes blasfema contra Deus, achando que Deus esqueceu de si. Sendo que Deus não esqueceu desta criatura, ou de nós. Deus quer apenas a criatura reflita, amadureça, para acelerar o seu progresso, o seu conhecimento intelectual, ou acelerar a sua afetividade, a sua capacidade também de ser obediente, de ser resignado, de ser formado, tolerante, né? De ser participativo, e trabalhar também em benefício daqueles outros que talvez estejam se... A sabedoria divina, ela é muito do que a nossa sabedoria. A parcela de cuidado que Deus tem. Mas quando nós descuidamos de certos aspectos da natura, ou seja, quando nós não prestamos atenção naquele chamado de Jesus, naquela orientação de Jesus, orai e vigiai. Ou seja, liga-se com Deus, perceba Deus, busque esse apoio, mas preste atenção à sua vida. Você entenda esse carinho, essa solicitude
não é paterno, que através de Deus, conosco. Percebam como nós temos que ainda aprender a trabalhar um pouco mais o nosso íntimo, a nossa capacidade de ponderar as coisas, de refletir, de entender o que está acontecendo. Se algo que nos desagrada aconteceu, é preciso nós tirarmos alguma lição disso. Entender o que está se passando. Será que outrora eu não prestei atenção, eu desperdicei aquela oportunidade? Ou seja, eu fui talvez egoísta, talvez descuidado, invigilante. Alguma coisa houve que hoje eu estou capitulando aquela situação que eu deixei passar desapercebido. Então falamos de angústia, falamos da nossa evolução espiritual, falamos dos cuidados que temos que ter conosco mesmo, mas não adianta querer acelerar um processo que é natural, que é normal. Quantas encarnações precisaremos para sermos criaturas melhores? Não sabemos. Sabemos que temos que nos tornar sermos criaturas melhores. Sabemos que somos filhos de Deus. E depois do crime à nossa volta, todos somos filhos de Deus. Mesmo aqueles que se desviaram desse caminho, todos são filhos de Deus. Todos do Criador. E depois que ele esteja numa situação de evolução realmente boa, um bom espírito, ele está ensaiando Deus, mas é preciso, ser sábio. A sabedoria se conquista não nos livros escolares, não na cátedra, mas sim através da compreensão da vida, dos detalhes, dos relacionamentos, das coisas pequenas ou das coisas grandes, como Deus se manifesta. Esse pensamento filosófico nós temos que fazer para extrair dali as lições e sermos sábios, né? Não é mesmo? Vamos voltar um pouquinho a Jesus, né? Quantas criaturas entende Jesus? Entendemos a missão de Jesus? Nós sabemos que ele deu a sua para chamar a atenção para os aspectos da evolução espiritual da nossa natureza e dos cuidados esses atributos do Espírito através do amor ao próximo, através da compreensão, desenvolvendo em nós o amor, a solidariedade, nós conseguimos ser criaturas melhores. Aí começamos a compreender na sua missão de chamar a atenção dos seus irmãos aqui na Terra para que eles possam, se ajudando uns aos outros mutuamente, fazer um mundo melhor, um mundo onde haja amor, haja tolerância, haja solidariedade. Os mais fortes ajudam os mais fracos, os mais e não no egoísmo. Assim, trabalhando a nossa natureza, nós nos tornamos melhores. Nós contribuímos com Deus na sua criação. E contribuímos com Jesus na sua angústia, na sua de nossos espíritos. Quando Jesus, na cruz, olhou para todos nós, né? E falou: os nossos erros, a nossa pequenez, o nosso egoísmo, e já havia perdoado nós. Apenas pediu: Deus, olhe por eles ainda são crianças, eles não estão sabendo o que estão fazendo, ainda estão preocupados com seus que as é tanta verdade que Jesus não estava
Apenas isso. Vamos resumir em vamos mesmos. Mas amar ao próximo como a nós mesmos. Amamos a nós mesmos? Conseguimos amar a nós mesmos? Se conseguimos amar a nós mesmos, tanto antes. Que cuidados que deveríamos ter a nós mesmos? Quando eu digo amar a nós mesmos, é entender a nossa natureza divina, valores que Jesus falou, que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Aqueles valores que nós levamos então, para refletirmos a nossa natureza divina, em nosso espírito. A nossa natureza espiritual, animal é essa aqui, nos comportamos sem nenhuma. Ou seja, o nosso corpo, os 5 a alma animal é aquela alma, aquele princípio inteligente. Que já somos essa individualização. Nós já entendemos o Criador, pelo menos dentro das nossas possibilidades. Sabemos das suas leis, que suas leis nós entendemos o nosso semelhante, sem nenhuma distinção. Então aquele irmão que chega até nós, chega animal, por ser um pedinte na rua, um caminhante, ou não importa o estado que se encontra, é o nosso próximo, é o nosso irmão. E coisa interessante, muitas vezes esse pedinte que mal cheiroso que vem até nós, muitas vezes é um irmão nosso de outras encarnações, muito próximos, e que nós não damos a devida atenção, ou até esquecemos lei da reencarnação, ele está ali com algumas experiências erradas em vidas passadas e nos dá a devida atenção através dos irmãos, dos nossos semelhantes, das pessoas que são próximas de nós, e mesmo aquelas que não estão próximas de nós. Não vamos com o dia. Ao dia de hoje basta o seu cuidado. Ou seja, excessivamente com a verdade, a ponto de esqueceres de priorizar o amor. Recordando-nos das palavras de Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Entendemos? A cada dia vamos fazer o melhor dia possível, porque é uma bendita oportunidade que Deus coloca em nossas mãos. Principalmente nós, espíritas, não somos melhores que ninguém. Somos iguaizinhos a todas as outras criaturas. Falar bem ou mal, manifestar, não nos diferencia em nada de ninguém. Pelo contrário, a paz é uma
E nós sabemos, não sei se hoje tem as perguntas, né? Um de cada vez, por favor. O que eu não souber, eu passo para a nossa irmã. Eu acho que também é um bem, né, que conduz a humanidade ao progresso. Eu diria que a angústia não é um mal. A angústia não é um mal. A angústia é um estado emocional que temos ou que nutrimos, né? E nesse estado emocional que nutrimos, nós estamos preocupados em demasia com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma questão material, mas com base no texto é uma situação espiritual. Nós queremos acelerar o desenvolvimento espiritual, esquecidos que temos que valorizar todas as oportunidades, desde a mais simples e principalmente as mais simples que temos no dia de hoje, no momento que estamos vivendo. A angústia desde que ela reverta para o bem, é um bem realmente. O egoísmo, o que acontece? Ele acaba sendo natural pelos reinos da natureza, né? Até depois nos individualizarmos como espírito. Mas o homem ainda ele continua nutrindo esse egoísmo porque ele acha que tudo que está na terra, que ele conquistou, é dele. Então, esquecidos que ele tem que ele acaba retendo para si mesmo. Ele passa a ser um mal quando ele retém para si e não distribui, não o egoísmo é um mal, ele é uma erva daninha. Se ele converter o egoísmo em solidariedade, sim, ele pode espalhar à vontade, provavelmente. Quando ele se torna solidariedade. Quando o meu amor exclusivo, a minha família, quando eu conseguir para um estágio mais de amor mais universal, aí sim ele auxilia a humanidade. Sim. Fatalmente ele seria levado a isso, né? Tá bom? E a gente pensa na angústia como uma falta de fé, né? Porque a gente se preocupa muito com algumas coisas. E quando a gente faz uma prece para o Pai pedindo seja feita a tua vontade, a gente quer que seja a nossa vontade. E quando não acontece, nós nos angustiamos. Então ele é um mal, né? Como o egoísmo é uma chaga da humanidade. Então a gente sabe que essa angústia é falta da fé que nós temos realmente no Pai. Como ele fala, né, no texto, a seu dia basta o seu mal. Se a gente se preocupar muito com as outras coisas, a gente vai vir angustiado, né, com essa dor no coração, com essa dor no peito, e não vai ver as coisas boas que estão à nossa volta, né? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, não é do capítulo onde se encontra, que diz que a jovem, ela talvez nos seus 15 a 20 anos, estava preocupada com a época, as festas, os vestidos bonitos, né, os namorados, e ela angustiada em querer, né, estar naqueles salões, né, mostrando talvez a sua beleza, a sua jovialidade, ela se angustiava com esse momento. Mas a espiritualidade tinha pena dela, preferia que ela se angustiasse com aquela situação que ela não podia estar naqueles salões de festividade, reduzindo a sua beleza, a sua jovialidade, mas ela começava a entender a necessidade de ser mais simples, mais humilde. Mas a angústia é interessante
no seguinte aspecto. Imagine, por exemplo, aquela mãe que não tem, né, como dar ao seu filho o alimento, o agasalho, talvez o teto, né? Imagina aquele estado emocional que ela se encontra, o seu estado de perturbação. Então, talvez, que ninguém a apoia, ou aquele pai que luta para pagar o dinheiro, né? Então ele se angustia, se desespera. Ou aquela criatura que está no estado de saúde, ela vê que a sua está abatida, então ela se angustia com aquele estado. Então, a energia que ela está pondo naquele momento, ela está mais prejudicando realmente assim, do que ela pudesse fazer uma prece a Deus e falar, puxa vida, Deus, estou sofrendo, mas me ajude ajude-me a entender o que você quer me dar de lição, né? Como uma outra passagem no Evangelho também, que aquele homem conheceu todas as belezas, as delícias dos gozos materiais, porém reduzido à mendicância, e ele falou, obrigado, Senhor, por querer me testar. É isso que nós devemos entender. Os detalhes mais importantes, as experiências menores, ou as situações que nós passamos na nossa vida, têm uma razão de ser. E devemos extrair dessa razão de ser o que precisamos aprender. Né? Temos que compreender, temos que entender aquele momento complicado. É óbvio, devido ao estado evolutivo que nós nos encontramos, algumas criaturas se desesperam e cometem suicídio por querer abreviar esse sofrimento. Mas esse sofrimento ainda é necessário, né, para sair de uma situação. Mas existe uma situação interessante, que chama-se melancolia. A alma presa ao corpo físico, né, ela sente saudade daquele momento de alegria, de liberdade, de felicidade que ela se encontrava na espiritualidade, na vida verdadeira. Então ela se torna angustiada, ela fica melancólica, porque não entendeu por que ela está presa. Mas assim, não entender por que presa é um estado inconsciente. Porque está presa num corpo que a restringe, a comprime, né, a oprime. Aí ela não vendo saída. Mas se é uma alma mais evoluída, ela vai buscar, através da prece, através de alguma situação melhor, libertar-se daquele estado angustiante. Através do trabalho ao próximo, através da oração, da prece com Deus, então muito sabiamente vem, alivia aquele estado emocional que estava constrangindo, congestionando as suas energias. E ela mais tranquila, mais serena, mais, né, em paz consigo mesma, busca observar mais a sua volta e ver que tantas outras criaturas precisam de apoio daquela energia mal direcionada, agora direcionada para o bem, para o amor, e ela consegue suavizar, né? Ficar mais tranquila, mais refeita. Então, se nós estamos angustiados, vamos mudar o foco, né, para a tranquilidade. Não importa a religião, desde que você busque a Deus, né? Por isso que Jesus fala, buscar o reino de Deus acima de tudo, né? Ele vai ficar aqui, então, para alguma dúvida, algum esclarecimento. A angústia está ligada muito mais ao plano material, os problemas da matéria. E a oração realmente, através da oração, você consegue a paz, consegue. É verdade. Essa angústia material é pressuposto, né? Nós sabemos que ela existe realmente. Como eu citei, aquela mãe, aquele pai, enfim, alguém que está preocupado com a sua precariedade material. Mas não devemos esquecer, né, que Deus é Pai, dá a cada um segundo as suas obras. E temos os nossos irmãos semelhantes, os nossos amigos, parentes, que vão nos ajudar a sair dessa situação, né? Para encerrar mesmo, né? Então, muito bem. E depois vai ficar angustiado com as dívidas, né? Para encerrarmos mesmo, falando da angústia material, vamos ao mesmo tempo angústia espiritual, né? Por exemplo, há um caso onde a mãe tinha 8 filhos, né? 8 filhos. E essa mãe com 8 filhos, lutando pela vida, né?
isso aí no coração do Brasil, né? Nas Minas Gerais da vida. Essa mãe angustiada, essa mãe, né, com 8 filhos, passando todo tipo de pressão, de sofrimento, de dor, né? O marido desencarnou e deixou ela com 8 filhos, todos menores de idade, né? Imagina o desespero, né? Aí nós temos que entender, as necessidades materiais são aquelas que nós malbaratamos em vidas passadas. Mas Deus nos coloca numa situação, num presente, para podermos dar a devida atenção a essa situação. E não nunca mesmo, por mais angustiado que estivermos, nós somos responsáveis por essa angústia. E devemos nos libertar dela através do amor para com amando o nosso próximo como nós mesmos e procurando servir. Por mais difícil que seja, nós temos que entender que Deus é Pai. Obrigada. Ele vai ficar aqui, então, quem tiver alguma dúvida. Então, agora vamos passar para as vibrações. Vamos, nesse momento, esquecer as nossas angústias, as nossas preocupações e vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram nessa situação de dor, de angústia, de remorsos. Ó Pai, tenha misericórdia desses irmãos que estão nesse momento, que ainda não entendem porque estão nesse conflito consigo. Que eles possam compreender o que de fato faz com que ele esteja recordando essa situação difícil. E que ele possa se dedicar a mais ao próximo, até para que ele possa enxergar melhor as suas dificuldades e a dificuldade dos outros. Que assim a nossa humanidade possa crescer compreendendo o quanto nós já melhoramos desde que nós saímos da situação de seres minerais, animais, e que nós possamos, nesse momento, estender toda essa vibração para toda a humanidade. Ó Pai de misericórdia, nós te agradecemos. Agradecemos a esse irmão que esteve aqui conosco, nos esclarecendo, nos fortificando e sempre também acreditando na providência divina que Ele está sempre conosco. E Ele não vai deixar que o fardo seja maior do que nós possamos carregar. Que assim seja. Agora nós passamos para o passe.